como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Agora abra lá em Atos 2, verso 42. Atos 2, verso 42. A palavra de Deus nos diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? Deus abençoe a sua palavra e ela nos inspire nessa noite, irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs, uma das coisas que tem a ver com o ser humano é que nós buscamos relacionamentos. O homem e a mulher não nasceram para viver isolados. Tem um filme muito interessante, O Náufrago, já viram? Já viram o filme, O Náufrago? Aquele filme é interessantíssimo. Ele fala sobre a alma humana. Porque chega um momento na vida do sujeito que ele está lá sozinho, que ele cria um personagem para ele. Ele pega uma bola, faz uma cara lá na bola e fica conversando com a bola. Ele não consegue ficar sozinho. Chega uma hora que aquela solidão, ela é tão forte, tão marcante, que ele cria alguém para que ele possa conversar. Por quê? Porque nós, enquanto seres humanos, precisamos do outro. Solidão é uma coisa boa em determinados momentos da nossa vida. Ficar só, para pensar, meditar, refletir, isso é bom. O problema é que quando a solidão se torna algo recorrente, quando a solidão começa a ser algo que nós queremos ficar sempre sós, isso pode gerar uma doença. E a solidão pode levar à depressão. E a depressão é uma doença séria nos dias de hoje. Pode perceber, sempre que eu falo com alguém que está num processo depressivo, eu sempre digo para a pessoa: não fique só. Busque estar com alguém. Se você começar a sentir esses momentos, vai à procura de alguém. Procura alguém para conversar, para te ouvir, para não ficar só. Quando digo que nós buscamos relacionamentos, também é importante notar que o que eu falei agora há pouco, da questão das mídias sociais, elas também nos ajudam a não nos sentirmos sós. Não dá para dizer que ela é ruim. Nós não podemos ser dependentes dela. Mas dizer que o WhatsApp, que o Facebook ou qualquer outra mídia social é totalmente ruim, isso é errado. Até porque ela pode nos aproximar e pode nos aproximar muito. Dias atrás, um amigo meu me encontrou pelo Facebook. Fazia 12 anos que nós não nos víamos, 12 anos. Ele me encontrou. Aí me adicionou, já começamos a conversar. Já soube da vida dele, está casado. Eu fiquei assim, nossa, isso não é bom? É claro que é bom. O problema é você ser prisioneiro disso. O problema é ficar o tempo todo querendo saber quem é que deu like para mim, né? Faz lá uma postagem e fica cuidando, quantos likes eu tenho? Será que o pessoal gostou da minha postagem? Aliás, tem gente que é tão viciada nisso que às vezes dentro da igreja nós temos gente no culto fazendo esse tipo de coisa. Eu sei que aqui não deve acontecer, né, pastor? Amém? Amém, né? Mas tem igrejas por aí onde você vê nitidamente, às vezes está lá a filmagem e o pessoal está lá viajando no Face, olhando os recadinhos do WhatsApp. Eu aprendi que culto é lugar que a gente vem para ouvir a palavra de Deus.
né? Perceba, há situações onde a tecnologia pode nos atrapalhar? Sim. Ela também pode nos aproximar, mas não podemos ser prisioneiro dela. Uma das coisas interessantes, quando nós pensamos no tempo atual, é que o tempo que nós vivemos hoje é muito diferente daquilo que os homens lá do Antigo Testamento e do Novo Testamento viviam. Eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje. Naquela época você podia mandar uma carta e ela podia demorar meses para chegar. Nós, por exemplo, lemos a Bíblia e às vezes nós não temos uma noção clara de tempo na Bíblia. Por exemplo, você lê Atos 9, conversão de Paulo. Atos 11, quando Barnabé vai lá para Antioquia da Psídia, percebe que o trabalho é grande, e aí ele vai e chama Paulo para que Paulo venha ajudá-lo no trabalho. Quanto tempo passou de Atos 9 para Atos 11? 14 anos. A teólogos vão dizer 13 anos e meio. Gálatas 2, verso 1 fala sobre isso. Aí nós lemos, né, pastor? A gente lê assim, Atos 9, 10, 11 e pensa assim, nossa, tudo aconteceu assim, pá. Aí quando você vai estudar o negócio, você percebe, tem muito tempo entre uma coisa e outra. Paulo se converteu, começou a pregar, não deu certo, por isso ele vai lá para Tarso, e lá ele fica 13 anos. Eu li um livro de um sujeito, e o cara falou assim, né? Paulo lá ficou 11 anos, 4 meses e 15 dias. E eu pensei assim, nossa, esse cara é bom demais, né? Mas nós sabemos que Paulo ficou lá entre 13 e 14 anos. Tempo diferente. Hoje nós mandamos, como já vimos aqui, informações em tempo real. Um aluno meu foi para a Alemanha, faz algum tempo já. Eu precisava de uma Bíblia, a Nestlé Aland, a tradução do Novo Testamento, né, o grego original. E eu disse assim, vê para mim quanto custa. Dependendo do valor, você compra uma para mim. Ele estava lá na Alemanha. Ele bateu uma foto e mandou para mim via WhatsApp assim, é essa. Ele estava na loja. Eu recebi e disse assim, é essa, quanto tá? Ele passou o valor para mim no ato. O cara estava na Alemanha. Quando que nós pensaríamos isso, por exemplo, na década de 20, 30? Não se pensava nisso. Hoje podemos pensar. Ao mesmo tempo em que nós vemos essa diferença entre o homem do passado e o homem do presente, uma coisa que o pastor colocou para nós aqui ainda, quando fazia a introdução aqui ao tema e a minha apresentação, é que muitas coisas mudam. E muita coisa mudou do Antigo para o Novo Testamento e do Novo Testamento para cá. Muita coisa mudou da Igreja da Reforma para cá. Mas uma coisa que não muda é a palavra de Deus para nós. Uma coisa que não muda é o que a palavra de Deus fala para nós e apresenta como conceito, como aquilo que a gente tem que viver, como aquilo que a gente tem que aprender a viver. E uma das coisas que a Bíblia apresenta para nós e deixa claro é exatamente a questão da comunhão. Koinonia é uma palavra que vem do grego que significa exatamente isso: comunhão, companheirismo, estar junto, ter algo em comum. Koinonia. Koinonia, escudo para a igreja. Por que é um escudo? Porque a comunhão nos protege. Paul Turner, que é um cristão, escritor cristão, Paul Turner disse o seguinte: há muitas coisas que nós podemos fazer sozinhos sendo cristãos. Aliás, desculpa. Há muitas coisas que nós podemos fazer sozinhos, diz Paul Turner. Ser cristão não é uma delas. Há muitas coisas que nós podemos fazer sozinhos. Ser cristão não é uma delas, diz o Turner.
Por quê? Porque para ser cristão, para viver a fé de fato, é importante ter o outro. É importante estar em comunhão. É importante buscar essa comunhão. Existe uma dimensão, quando nós falamos de fé, que fala da relação vertical. Relação vertical é a relação que eu tenho com Deus. Essa relação aqui, eu e Deus. E todos nós buscamos essa relação. Todos nós queremos essa relação. Essa relação é importantíssima. Mas como nos lembram os especialistas na área de eclesiologia e de igreja, eles dizem o seguinte: para que eu possa viver uma relação vertical e para que a minha base na vertical esteja boa, é preciso construir a base na horizontal. Se a minha base na horizontal não é boa, eu não consigo manter essa fé aqui na vertical. Ou seja, para que a minha relação com Deus seja boa, para que eu possa me manter firme nessa relação, é preciso que eu me relacione com o outro. Parece que tem um texto da Bíblia que diz assim, né? Como é que você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê, se você não consegue amar o seu irmão a quem você vê? E quando o texto diz isso, ele está falando desse relacionamento. Como é que você pode dizer que ama, que quer estar junto com Deus, se você não consegue amar o outro, que é parte dessa criação? O Salmo 133 que nós lemos, o Salmo 133, ele é tido pelos estudiosos da Bíblia como um texto escrito no exílio. Ele não é um texto do pré-exílio, ou seja, ele não foi escrito antes do exílio. Ele não é um texto escrito no pós-exílio. Ele é um texto escrito no exílio. O povo estava exilado na Babilônia, com licença, e esse texto foi escrito. É um texto do exílio. E o que é que esse povo que está lá vivendo no exílio, o que é que o salmista diz para esse povo que está lá vivendo fora da sua terra, longe do seu referencial de fé, longe do templo que está destruído, longe da sua parentela? O que ele fala para esse povo que está vivendo lá? Esse povo que agora está disperso. Ele diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ele olha e diz assim: olha, nós que estamos aqui vivendo longe da nossa terra, desagregados, exilados, o que nós precisamos, diz o salmista, é de união. O que nós precisamos, diante do que está acontecendo conosco, é que a gente seja unido. O pastor Pedrosa sabe disso, e acredito que alguns aqui já saibam também, mas não existe nenhum referencial, não existe nenhum dado que fale sobre sinagoga antes do exílio. Não existe. Sinagoga nasce no exílio. E por que a sinagoga nasceu no exílio? Porque eles entenderam que precisavam de um lugar onde eles pudessem congregar, onde pudessem comungar, onde pudessem viver a fé junto. Estamos vivendo num antro de perdição, estamos vivendo num lugar onde nós não sabemos o que está acontecendo, não é a nossa terra, não é o lugar que nós habitamos. O que a gente vai fazer? Os sacerdotes se reuniram, a liderança se reuniu e disse assim: vamos fazer um lugar para a gente congregar. É o que a Bíblia vai chamar depois do carral de Deus. No Antigo Testamento não tem o termo igreja, é o carral de Deus. O carral é o termo hebraico para assembleia. É do carral que vai surgir no Novo Testamento a eclésia. Carral, assembleia, povo de Deus, eclésia, povo de Deus reunido. Mas por que eles entenderam que era preciso fazer a sinagoga? Eles entenderam que precisa estar junto. Como é que a gente resiste diante de toda a opressão? Como é que a gente resiste diante de tudo que está acontecendo? Nós resistimos unidos. Nós resistimos entendendo que nós precisamos buscar essa união.
É por isso que ele coloca dessa forma: oh, como é bom e agradável. Sabe, gente? Você concorda com todo mundo que está na igreja? Você pensa do mesmo jeito? Se você disser que sim, você está mentindo, desculpa. Você não pensa igual a todo mundo. Os membros da minha igreja não pensam como eu. Os membros da minha igreja pensam algumas coisas diferentes de mim. Mas isso não faz com que nós desistamos da fé. Isso faz com que a gente aprenda a viver a fé na diversidade. A entender que nós temos coisas comuns. A fé é o nosso comum. A fé é o nosso comum. Essa fé que nos leva a seguir em frente. Essa fé que nos leva a sentar junto. Ouvir o que o irmão tem a dizer. Mesmo pensando diferente. Viver a fé e comungar a fé é entender que a igreja e a comunidade se torna agradável quando nós aprendemos a nos respeitar. A respeitar o pensamento do outro. Numa ditadura isso não acontece, certo? Numa ditadura, por exemplo, eu tenho um amigo que é cubano. Fez teologia comigo. E ele costumava dizer o seguinte, que ele aprendeu lá em Cuba, ele dizia. Ele dizia assim: olha, vou explicar para você o que é democracia e o que é ditadura. Ele dizia assim: democracia é quando eu falo e você obedece. Quando você fala e eu tenho que obedecer, isso é ditadura e eu não vou fazer. Né? O que é democracia? É quando eu falo e você faz. O que é ditadura? É quando você fala e eu tenho que fazer, eu não vou fazer. Bom, numa igreja, nós buscamos caminhar juntos. Conversar, dialogar, tornar o ambiente agradável. Tornar o ambiente agradável não significa dizer que todo mundo pensa do mesmo jeito. Que todo mundo vai fazer a mesma coisa. Não, tem profissões diferentes aqui ou não. Tem pessoas que têm vivências diferentes, que vieram de lugares diferentes. E como é bom quando a gente consegue unir tudo isso e tornar o ambiente agradável com as nossas diferenças. Como é bom quando nós entendemos que o que chama a atenção na comunhão, o que chama a atenção para que a gente possa caminhar junto, é que se nós vivemos em comunhão de fato e buscamos a comunhão com Deus, nós tornamos o lugar agradável. Nós tornamos o lugar agradável. O grande erro é que nós ficamos esperando que o outro faça. Não, o fulano tem que me agradar. O fulano tem que fazer. É como casamento, gente. Já disse isso para muitos que eu casei. Você já deve ter ouvido isso. Se você casa para ser feliz, descasa já. Nem vou casar você. Casou para ser feliz, descasa. É melhor assim. Você tem que casar para fazer o outro feliz. Essa é a questão. Quando você faz o outro feliz, quando você busca a felicidade do outro, o outro vai buscar a sua felicidade também. Mas quando você fica só assim, não, fulana tem que me agradar. Fulana tem que fazer para mim. Se fizer para mim, me agrada, então está tudo bem. Nós somos seres insatisfeitos. Tudo que você espera, tudo que você diz assim, eu quero aquilo. Quando acontece, você diz assim, mas não era bem assim que eu queria. Por quê? Porque nós somos seres insatisfeitos. A gente fica lá, eu queria, eu desejava, eu ansiava. Quando acontece, a pessoa pode fazer do jeito que você queria. Aí depois que aconteceu, você fala e diz assim, mas podia ter melhorado. Podia ter feito melhor. Podia ter feito aqui, olha esse detalhe. Não olhou esse detalhe. Por quê? Porque nós estamos querendo, almejando e às vezes colocando demais a nossa expectativa no outro. Quando na verdade, a diferença pode acontecer em nós.
Olha como é bom e agradável. Sim, é agradável quando eu torno agradável. Quando eu busco ser agradável. Há casamentos que não dão certo. Casamentos que vão para a lona porque um dos dois não é agradável. Às vezes o outro até tenta, né? Tenta, luta, mas o outro não quer. Por quê? Porque falta agradabilidade. O salmista já diz como é bom e agradável. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Mas para que a gente possa viver unido, não adianta que só eu seja agradável. O outro também tem que ser. Uma das coisas que destrói a união de uma igreja, irmãos e irmãs, que destrói vínculos e que pode acabar com uma igreja, é uma coisa que não gera comunhão, que é a chamada fofoca. Já ouviu falar disso? Já ouviu falar disso? Eu falar de fofoca ou não? Já? Fofoca, disse-me-disse, essas coisas destroem a comunhão. Elas vão sendo disseminadas e elas vão entrando como aquela água, sabe? Que ela vai minando todos os veios. E chega uma hora que a gente não percebe, cai tudo. Por quê? Porque a gente deixou que a desunião acontecesse. Porque a gente não buscou a comunhão. Lá na igreja, eu sempre digo uma coisa, já disse isso, né? Para os irmãos algumas vezes. Todas as vezes que alguma questão gera desunião na igreja, isso é diabólico. E a palavra diabolos significa exatamente o seguinte: aquele que se coloca no meio para dividir. Na etimologia da palavra, o sentido primeiro é esse. Diabolos, o que é? Aquele que se lança no meio para dividir. É como se sou eu e o pastor Pedrosa querendo conversar, querendo ter união, alguém vem e fica jogando um contra o outro. Gera desunião. Eu sempre digo na igreja, todas as vezes que nós vivemos momentos de desunião, aonde a comunhão não acontece, isso é diabólico. E a gente tem que estar atento a isso. Atento a essas situações. E já disse lá na igreja, quando alguém vier te falar do fulano, diz assim, você experimentou falar para ele? Né? Você experimentou falar para ele? É melhor. Resolve a questão. Isso gera comunhão. Torna o ambiente agradável. Comunhão gera vínculos. Quando o texto diz aqui para nós que é agradável que eles possam viver juntos, isso tem a ver com os vínculos que vão sendo criados e vão sendo alicerçados. Não sei se o pastor já leu aquele livro do Rick Warren, Uma Igreja com Propósitos. Já? Então, lá no começo do texto, acho que o pastor vai lembrar, que ele diz assim, que ele, antes de começar o projeto da igreja dele, ele viajou e pesquisou e viu igrejas. E aí ele diz o seguinte lá, na síntese do texto, no começo, que uma das coisas que ele viu foi a diferença entre as igrejas que inchavam e as igrejas que cresciam com saúde, que cresciam saudavelmente. Aí ele diz assim, as igrejas que cresceram saudavelmente foram igrejas onde as pessoas tinham vínculos, vínculos afetivos, vínculos de amor, de respeito. E como é que a gente constrói vínculos de amor e de respeito? Se conhecendo. Conhecer o outro e querer conhecer o outro é uma questão que leva tempo. Se você tem amigos, e você tem amigos de longa data, você deve ter. Você deve ter percebido que a amizade que vocês construíram e que a relação que vocês têm hoje não foi uma coisa da noite para o dia. Não foi uma coisa só do vir à igreja, por exemplo. Não, houveram outros momentos. Né? É o cafezinho, a conversa, assistir o futebol junto, brincar.
Fui para o sul agora, pastor. E às vezes eu estava com os meus amigos e eles falavam umas coisas que só nós rimos. As pessoas que estavam perto não entendiam. É a piadinha interna, né? Só eu e meu amigo sabiam quem estava falando. E a gente ria. O pessoal ficava olhando assim, vocês estão rindo do quê? Piada interna. Piada de quem se conhece há mais de 30 anos. Alguns amigos meus são há mais de 40 anos. Então tem muita coisa para contar. Vínculos. Vínculos alicerçam. Vínculos fazem com que eu possa dizer, eu confio, eu estou junto. Comunhão real é gerada a partir de vínculos. Perceba que aqui o salmista diz assim, né? Olha como é bom e agradável que vivam os amigos. Não, ele diz que vivam os irmãos. Porque o israelita se entende como irmão. Então, quando nós olhamos para esse texto, uma das coisas bonitas que o texto fala é que, para que eu possa viver a comunhão, é preciso buscar essa agradabilidade que se faz na presença do outro também. Mas ser agradável é uma coisa que demanda de eu tomar a decisão. Eu já fui pastor de gente que diz exatamente assim, está viva ainda, diz exatamente assim. Se estiver ouvindo vai saber quem é, né? Diz assim, eu falo mesmo, se não gostou que se doa, não estou nem aí. Eu falo mesmo, não gostou que se doa. Crente, se diz crente, está na igreja. Eu falo mesmo, não gostou que se doa. E eu penso comigo, tem que orar muito por essa pessoa, tem que orar bastante. Não é ser falso, gente. É saber falar. Não é ser falso, é dizer com amor. Jamais use o manto da sinceridade para esconder a sua maldade. Jamais use o manto da sinceridade para esconder a sua maldade. Não faça isso. Teve gente de igreja que já me ouviu dizer isso. Depois que a pessoa veio e falou um monte e falou no final assim, é porque eu sou sincero. Eu digo na lata. Não, é porque você é mau mesmo. Você é uma pessoa má. O que você falou não teve nada a ver com bondade. Isso é coisa de pessoa má. Tem que orar muito por você. Não esconda a sua maldade sob o manto da sinceridade. Não faça isso. Ser sincero é uma coisa. Ser maldoso nos comentários é outra. Tem gente por aí que não consegue ter comunhão com ninguém. Porque às vezes pensa como essa pessoa que eu falei. Eu falo mesmo, que se doa. Pois é. Mas um dia você pode precisar daquela pessoa. Dizia isso em aconselhamento esses dias. Para um sujeito novo. Que trata mal todo mundo. Eu dizia para ele assim, ó. Você tem que pensar uma coisa. A idade chega para todo mundo. A idade chega para todo mundo. Continua tratando todo mundo assim. A idade chega para todo mundo. Aí quando você estiver sozinho lá no final, você vai dizer assim, por quê? Porque você não soube tratar as pessoas. Não sabe tratar nem a sua família. Às vezes, nós precisamos olhar para nós e perceber se eu estou gerando comunhão. As minhas ações geram comunhão. O que eu faço gera comunhão. E não é esperar dos outros, é esperar que eu faça. Esses dias eu li uma coisa e a síntese é essa, né? Não peça para Deus aquilo que você não tem coragem para caminhar, para mudar. Não peça para Deus te mudar se você não tem coragem para caminhar e mudar. Deus muda, Deus faz isso. Deus olha, você está afim, você está disposto? Essa é uma questão importante. Olha como é bom e agradável viver entre os irmãos, amém. Mas essa união, ela se dá a partir dos irmãos.
Somos nós que criamos o ambiente. Somos nós que tornamos o ambiente agradável. Somos nós que tornamos a igreja agradável, a família agradável. Nós é que fazemos isso. Deus nos ajuda? É claro que Ele nos ajuda. É claro que Ele gera fé em nós. É claro que Ele nos dá maturidade. Mas isso é uma coisa que sou eu que tenho que fazer. A igreja que eu pastoreio, lá em Arthur Alvim, pode ser uma igreja agradável e amável, sim, se eu lutar por isso. Se eu for uma pessoa arrogante, prepotente, maldosa, não vai ser. Mas se eu buscar ser agradável, então as pessoas vão buscar isso também. Porque a premissa é essa. O texto segue e diz para nós assim: é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes, né? Ele usa aqui a figura da bênção de Deus, né? Ele usa aqui a figura da unção. Ele usa aqui a figura de que o óleo está descendo, escorrendo pela barba do Arão. Arão é, né, dentro da leitura bíblica, o primeiro sacerdote. Foi ungido pelo próprio Moisés, né? Deus ungiu, disse assim, unge o Arão. E ele pega essa referência para dizer, olha, a bênção de Deus, a comunhão, gera bênção. Ela gera unção na vida da pessoa. Sabe, uma das coisas que eu acredito e luto, e entendo que a palavra de Deus fala disso também, é que a gente às vezes esquece que é na comunhão e no estar juntos que nós ganhamos autoridade. Autoridade diante das pessoas. Autoridade nos nossos ministérios. Autoridade diante dos nossos filhos. Como é bom quando nós entendemos que essa autoridade vai sendo gerada a partir do momento que existe uma comunhão com Deus e com os outros também. Eu sei e vocês sabem que hoje as famílias sofrem uma crise de autoridade. Né? Tem filhos que não respeitam os pais. Mães que não respeitam os filhos. Vivemos uma crise grande na questão da autoridade. Alguns anos atrás, uma mãe veio conversar comigo. Mas muito tempo, eu estava no começo do ministério. E essa mãe estava muito indignada, incomodada, chateada. E ela me disse assim, o senhor precisa conversar com a minha filha. Ela era uma adolescente da igreja. Eu tenho que conversar com a minha filha, pastor. Ela anda muito desobediente, muito respondona. Aí eu disse para ela assim, tá, mas o que houve? O que a sua filha te falou? Para você, né, tá tão incomodada? E ela me disse assim, ela me chamou de hipócrita, pastor. Onde é que já se viu uma filha chamar a mãe de hipócrita? Já se viu um negócio desse? Tem que aprender a respeitar, quase bati nela. Onde é que já se viu chamar a mãe de hipócrita? E depois que a mãe falou bastante, eu disse assim, tudo bem, eu posso até falar com a sua filha, mas deixa eu só te fazer uma pergunta. A sua filha está certa ou está errada? Sabe qual foi a resposta que ela deu para mim, pastor? A resposta foi a seguinte, isso não interessa, pastor, a questão não é essa. Se ela está certa ou não, não interessa, ela não pode falar isso. Eu olhei para aquela mãe e disse assim, então, a partir da sua resposta, eu vejo que a sua filha deve ter algum embasamento no que ela disse. Porque um filho só chama o pai de hipócrita se ele vê no pai coisas que o pai ou a mãe está dizendo e não está fazendo. Se você quiser que eu fale com a sua filha, eu falo. Agora, ela pode contar coisas para mim de você, inclusive, que eu como pastor não sei, que eu posso até nem querer saber. Pode estar do lado dela, pastor? Eu não estou do lado dela. Não estou dizendo que eu estou do lado dela. Eu também acho que o filho tem que respeitar o pai. Mas o que você está dizendo para mim é que a sua filha tem alguma razão no que ela está dizendo. Essa autoridade que você busca, você perde, porque você não faz para sua filha aquilo que você diz fazer. E aí?
Como é que nós ganhamos autoridade? Bom, em primeiro lugar, a gente não ganha autoridade. A gente conquista autoridade. Uma das coisas que nos dá autoridade diante das pessoas, ou diante dos ministérios, ou diante da igreja, e que as pessoas olham para nós e respeitam, é se nós somos pessoas que agregam e não pessoas que desagregam. Isso vem da comunhão. Eu não sei como é feito, né? Aqui, não, por isso eu não estou criticando, né, pastor? Vou falar aqui de como nas igrejas que eu passei, eu avalio a liderança. Primeira coisa que eu avalio na pessoa que está vindo para a liderança ou que quer ser líder é se é uma pessoa agregadora ou desagregadora. Se é desagregadora, eu já procuro descartar. Por quê? Como é que você vai ter como líder alguém que não gera comunhão? Como é que você vai ter na frente alguém como líder, alguém que todo mundo vai responder contrário ao que a pessoa quer? Por quê? Porque não gera comunhão. É o contrário daquele que gera comunhão, daquele que as pessoas querem estar juntos. Essa autoridade que o texto fala aqui, essa unção que desce pela barba, que vem da comunhão, vem dessa autoridade que foi trabalhada a partir do congraçamento, a partir da união entre as pessoas. Eu fui militar, eu fui sargento do exército. Fui sargento do exército, fui temporário, dei baixa. E no tempo que eu estava no exército, eu servi no pelotão de operações especiais do 7º Batalhão de Infantaria, lá em Santa Maria. E nós tivemos alguns comandantes. Nós tivemos um comandante, eu vou falar bem dele, por isso eu posso dizer o nome. Hoje ele é general, Tenente Bock. Newton Cleo Bock Luz, o nome dele. General hoje, general de brigada hoje. Competentíssimo. Um sujeito que o soldado respeitava. Todo mundo respeitava o sujeito. Por que respeitava? Porque era daqueles sujeitos que, tendo a posição que tinha sendo um oficial, buscava estar junto do soldado, respeitar o soldado. Ele era aquele sujeito que, se dissesse assim, estou indo para o combate, o soldado ia com ele. Eu ia com ele. Respeitava. Eu dizia, eu lembro, quando nós fazíamos a avaliação dos nossos oficiais lá e tal, para saber assim, quem você ia para a frente de combate. O primeiro nome era o dele. Pessoa confiável, que agregava, buscava entender os problemas, resolver as dificuldades. Nós tínhamos um outro no batalhão também, na mesma companhia. Como eu vou falar mal dele, eu não vou falar o nome, né? Esse sujeito espizinhava o soldado, judiava, maltratava. E não era só com o soldado, com o cabo, com o sargento também. Ele abusava. Quando se fazia aquela avaliação assim, com quem você não vai? Com aquele sujeito eu não vou, ele vai sozinho no combate. Se botar ele no pelotão, eu não vou com ele. Vai ser rebeldia, não vou, esse sujeito não presta. Ele não agrega, só gera problema, só gera confusão. 2 líderes, 2 oficiais. Um oficial, um líder, gerando comunhão, fazendo com que as pessoas olhassem com respeito. A autoridade não vinha da estrela que ele tinha, não, a autoridade vinha da pessoa dele, do jeito que ele tratava. O outro tinha autoridade? Tinha. E a autoridade vinha da onde? Da estrela que ele tinha, não da pessoa dele. Entende a diferença? Há líderes e há pessoas que a autoridade vem do jeito dela ser, do congraçamento, da comunhão que ela gera, responsabilidade que ela tem. E como é bom quando na igreja nós podemos vivenciar isso. Como é bom quando na igreja essa coinonia que é gerada gera liderança assim, né? Uma liderança comprometida com o outro.
capaz de ouvir o outro. A outra liderança é uma liderança que às vezes acontece, mas é uma liderança que só gera problema. Numa igreja que eu pastoreei, uma pessoa queria ser líder do louvor. Até tocava bem. E eu cheguei para a moça e falei assim: você não pode ser líder do louvor. Você só cria confusão. Você não pode. Você só desagrega. Saiu da igreja. Saiu da igreja em rebeldia, falando mal de todo mundo. Um mês depois estava tocando num outro ministério, perto ali de Pinheiros. Um mês depois. Com 4 meses de igreja, era líder do louvor lá. Depois de um tempo eu encontro o pastor. Depois de um ano mais ou menos, 1 ano e pouco, o colega pastor falou para mim assim: eita, aquela moça que saiu lá da sua igreja já saiu da minha também, só deu problema. Eu disse: pois é. Por que eu não quis colocar ela como líder lá? Desagrega. A autoridade deve vir da nossa comunhão. A autoridade deve vir daquilo que eu gero na igreja. Perceba, não estou falando que é Deus que tem que gerar a comunhão. Sou eu que gero a comunhão. Sou eu que busco essa comunhão. Sou eu que nos meus atos, com as minhas palavras, com a minha liderança, com o meu jeito de ser, gero essa comunhão. E o texto segue. O texto segue, diz assim, né? É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Né? O orvalho do irmão aqui representa a bênção que está descendo. Sobre o monte Sião, a linguagem é poética, gente, tá? Porque se você olhar no mapa, por exemplo, entre o Hermon e o Sião, que é o monte onde está a cidade de Jerusalém, são 450 quilômetros aproximadamente. Então não tem como o orvalho, né, viajar 400 quilômetros, não tem como acontecer isso. Então, mas a imagem que ele está dando é desse orvalho do Hermon, que era o monte da bênção, que o orvalho descia sobre a cidade de Jerusalém. O que o autor aqui queria, o que ele almejava, o que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava dizendo assim: olha, essa comunhão que gera a união entre os irmãos, que vem da autoridade, é ela que vai nos abençoar, é ela que traz bênção. Uma das coisas bonitas, quando uma pessoa chega numa comunidade de fé, uma das coisas bonitas, quando uma pessoa se aproxima de uma igreja, é quando ela percebe que aquela comunidade tem comunhão. Ela olha e se sente bem. Eu fui seminarista durante 2 anos. Estudei aqui em São Bernardo, né, na Metodista. E durante 2 anos eu fui seminarista na igreja metodista em Vila Planalto. Até hoje na igreja metodista ela é tida como uma igreja acolhedora. Olha que coisa bonita, né? Você fala da igreja de Planalto, o pessoal lembra, é uma igreja acolhedora. Eu entrei na igreja e eu me senti bem. O pessoal me acolheu, fui seminarista lá durante 2 anos. Coisa bonita, sabe? Você sentia a comunidade. Claro que tinha problemas, tinha dificuldades, mas você sente a comunhão. Recebi proposta para outra igreja. Não, eu quero ficar nessa igreja. Quero ficar aqui. Experimentar essa comunhão. Como é bom quando nós estamos em uma comunidade aonde essa comunhão nos protege. E protege o outro também, a ponto dele querer estar junto. O outro texto que nós lemos é o texto lá de Atos 2,42. Atos 2,42 é o texto que vai falar para nós, é um texto conhecido nosso também. É aquele texto que fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Bom, esse texto é escrito lá no 1º século ainda. E nós sabemos que ali no 1º século, uma das coisas
que estava acontecendo era a perseguição. A perseguição aos cristãos vai até o quarto século, quando Constantino assume o cristianismo dentro do Império Romano, e aí acaba a perseguição sistemática. Mas nesse primeiro momento aqui, a perseguição está começando. Tem gente aqui que já está sendo perseguida, gente que já está tendo que fugir. Mas ele diz aqui, né, que uma das coisas que fez com que a igreja avançasse, que fez com que a igreja persistisse, além da doutrina dos apóstolos, que eles passavam de ensino, era justamente a comunhão, o viver junto, o estar junto. Você imagina que nós estamos falando do primeiro século, a perseguição está começando, os judeus e os romanos estão perseguindo, por onde os cristãos vão tem gente falando mal, falando contra, e com tudo isso a igreja consegue avançar, com tudo isso a igreja consegue prosseguir. Isso vai até o quarto século. E no quarto século, Constantino aceita e diz assim: vamos aceitar os cristãos aqui. É claro que teve toda uma questão política por trás, mas a gente sabe que é porque ele também olhou e os cristãos já estavam em todo lugar. Por mais que eles fossem perseguidos, por mais que tivessem feito coisa contra os cristãos, mas tivessem exilado, jogado na arena para os leões, tivessem botado fogo nas casas, por mais que tivessem feito barbaridades, o cristianismo continuou avançando. Ele não esmoreceu, ele continuou avançando. O que dava força para esse povo? O que fazia com que eles pudessem perseverar? A união. É a união, a comunhão que faz com que a gente possa perseverar, a gente possa prosseguir. Você já deve ter lido na Bíblia, né, que o testemunho é para a edificação dos crentes, da igreja. O testemunho, que testemunho é esse? Testemunho que a pessoa dá na comunidade. Por que ser cristão, como disse o Tanner, é uma coisa que não pode fazer sozinho? Porque é na comunidade que a gente se fortalece. É na comunidade que a gente recarrega as energias. Você pode viver a fé sozinho? Pode. Salvação, inclusive, é individual. Você pode viver a sua fé sozinho? Pode. Mas se você quiser viver a plenitude da fé nós vivemos em comunidade. Porque é aqui na comunidade que a gente aprende com quem está do nosso lado. É aqui que a gente percebe as nossas falhas. É aqui que a gente percebe o que tem que melhorar. É aqui que a gente percebe aquilo que em algum momento um irmão ou uma irmã pode me fortalecer, pode me ajudar. O quanto o testemunho do outro pode fazer com que eu prossiga. Isso você tem na comunidade. Isso sozinho você não pode ter. Nós estávamos falando sobre isso agora há pouco, ainda eu e o pastor Pedrosa. Nós vivemos uma época onde as pessoas se entendem autossuficientes. Volta e meia tem gente fazendo doutrina no Facebook, né? Fazendo doutrina na mídia social. O cara pega um texto bíblico e faz uma doutrina em cima. Escreve um texto desse tamanho, aí você vai ler, não diz nada com nada. Você não conhece nada de Bíblia, não conhece nada de teologia, quer fazer doutrina em cima do que ele pensou, do que ele entendeu. Aí você olha e diz assim: meu Deus. Aí se você for atrás de alguns desses, você vai descobrir que a pessoa é um dos desigrejados, por exemplo, né? Se ela não tem vínculo nenhum com a igreja, não tem vínculo nenhum com nenhuma instituição, com nenhuma denominação, não tem vínculo. O sujeito foi e entendeu que ele pode viver a fé dele, ele e Deus. Aí quando você pergunta assim: mas quem te pastoreia? Deus me pastoreia. Sou pastoreado por Deus. Esse é o mais complicado. Esse é o mais complicado. Quando você pega os 4 grupos que tem na igreja de Corinto, tá lembrado? Os de Paulo, de Pedro, Apolo e quem? Os de Cristo. Os de Cristo eram os piores. Os mais complicados de lidar em Corinto não eram os de Paulo, não eram os de Pedro e não eram os de Apolo, eram os de Cristo. Sabe por quê? Desculpa, porque eles diziam assim: Cristo falou comigo.
Mas irmão, está errado. Não, Cristo falou para mim. Eu sou de Cristo. E hoje tem uma galera por aí que se diz exatamente assim. De quem você? Eu sou de Cristo. Está fazendo tudo errado. A vida do sujeito está toda errada. Biblicamente, teologicamente, comunitariamente. Mas ele, não, eu sou de Cristo. Só Deus pode me pastorear. Tá bom então. Segue fazendo tudo errado. A comunidade nos regra. A comunidade nos dá força moral. A comunidade faz com que eu saiba quem eu sou, porque ela me conhece. A comunidade entende quem eu sou, vê as minhas melhoras, é capaz de apontar os meus defeitos. Na comunidade acontece assim. As pessoas poderem olhar e dizer, irmão, você precisa melhorar. Eu era adolescente, eu era jovem. Lá em Santa Maria, estava no exército, e eu tinha uma turma que eu saía toda sexta-feira para brigar. Eu fiz artes marciais dos 11 até os 23, e eu gostava de brigar. Não saía para beber, fumar, não, saía para brigar. Sexta-feira era o dia, sábado também. E na minha turma todo mundo tinha feito artes marciais, então eu saía para arranjar confusão. Tem uns 2 clubes lá em Santa Maria que eu acho que se eu for hoje lá eles não vão me aceitar. A gente só arranjava confusão. Tinha até um jeito, a galera ficava aqui atrás, deixava uns 2 ir na frente para eles fazerem a briga. Quando eles faziam a briga, a gente chegava para detonar com tudo. E sabe o que eu fazia? Porque eu ia na igreja, pastor Domingo. Eu me cuidava para não levar soco na cara, né? Porque como é que eu vou explicar na igreja? Às vezes verão, com os braços tudo roxo, usando manga de camisa, né? Porque os braços estavam tudo roxo. Tinha brigado outro dia. Um dia um irmão da igreja, João Carlos Coelho, o irmão João Carlos, meu pai já tinha falecido. O irmão João Carlos era lá da cidade, me conhecia. Foi meu professor na classe de juvenis da igreja, adolescente. João Carlos me viu na igreja e falou assim: eu preciso falar com você no final do culto. No final do culto, preciso falar com você. Aí eu disse, tudo bom, João. A gente conversa. Ele me chamou numa sala. Ele ficou quase 1 hora falando. Ele acabou comigo. Ele disse assim para mim: eu não sou seu pai, mas eu gosto muito de você. Eu vi você menino nessa igreja. Você está sendo irresponsável. Seu pai já faleceu. Você tem uma mãe para cuidar. Você tem uma irmã para cuidar. Você está sendo moleque. Você não é homem, você é moleque. Você pode ser sargento, o que você quiser. Você é moleque. O que você faz é coisa de moleque. Você podia morrer, você sabia disso? Que testemunho você está dando na sua igreja? Que testemunho você está dando para os jovens aqui da igreja? Você acha que só eu sei que você anda por aí brigando? Você é moleque, você é irresponsável. Devia ter vergonha do que você está fazendo. E eu ouvi ele falar, não falei nada, ele estava certo. Ele me esculachou. Eu cheguei em casa, brabo. Tirei a camisa e falei alto, assim: nunca mais eu vou nessa igreja. Que essa se viu um negócio desse? Minha mãe, dona Norma, olhou e disse assim: o que aconteceu? Assim, o João veio me chamar a atenção. Que essa se viu isso? Não é meu pai? Eu saio para brigar mesmo, e daí? Quem pode ir mais chora menos, velho. Minha mãe olhou para mim e disse assim: você pode até deixar de ir na igreja se você quiser, mas você arrume uma desculpa melhor. Essa desculpa não serve. O que o João falou para você eu já tinha falado aqui, mas o que o João falou para você é porque ele te ama, ele te quer bem. Se ele não se preocupasse com você, ele não falava. O João te ama, ele te quer bem. Então você arranja outra desculpa. Domingo você vai estar na igreja. E eu estava lá na igreja. E hoje, quando eu abraço o João lá na igreja de Santa Maria, eu digo: você foi meu pai. Você me colocou no caminho com aquela conversa. Aonde que eu tive isso? Na comunidade, na igreja. Gente que olhou e disse assim: eu preciso mostrar para esse moleque que o caminho dele não é bom, né?
Quando nós olhamos para o texto aqui, né, que fala da comunhão, de perseverar na comunhão tem a ver com essa dimensão de que há situações onde a comunidade, os irmãos, vão poder olhar para mim e dizer assim: você está errado, velho. Eu não estou falando isso porque eu te odeio, porque eu não quero. Não, eu falo isso porque eu te quero bem. E como é bom quando na comunidade nós temos pessoas que podem fazer isso, que nos conhecem e que nós conhecemos. Pessoas que têm autoridade que veio do tempo que elas caminharam conosco, para dizer, olhando no olho assim: rapaz, preciso te dizer umas coisas. Essa igreja que estava avançando, essa igreja que estava perseverando, era uma igreja que estava com muitos problemas, muitas dificuldades. Mas o texto diz que ela avançava. Avançava porque o irmão dava força para o outro. Porque o irmão tinha coragem de olhar e dizer: me estende a mão, vamos prosseguir. Está difícil? Vamos lá, eu te carrego. Nos meus 40 anos já de igreja metodista, eu dou graças a Deus porque a igreja me carregou algumas vezes, irmãos. Algumas vezes a igreja me carregou. Algumas vezes a igreja fez com que eu continuasse. Eu não tinha força para continuar, mas a comunidade me deu força. Perseverar. Todo mundo concorda com você? Não. Às vezes a pessoa não concorda. Alguns dos que me estenderam a mão pensavam diferente de mim politicamente, teologicamente, biblicamente, mas estavam ali dizendo: eu estou com você para a gente caminhar, porque existem coisas que nos unem. Maior é o que nos une do que aquilo que nos separa. Bonito isso. Bonito quando a gente tem essa dimensão. Maior é o que nos une do que aquilo que nos separa. Como é bom quando nós podemos olhar para a nossa vida e podemos perceber que nessa caminhada temos pessoas, temos homens e mulheres que têm a capacidade de olhar para nós e dizer: eu quero caminhar com você. A comunhão é um escudo. Não é porque eu levanto o escudo, é porque os outros levantam o escudo para mim. Os outros servem de escudo para mim. Não é porque eu estou me defendendo, não. Os outros estão me defendendo. Estar junto, perseverar na doutrina, perseverar na comunhão, façam com que a gente prossiga. Eu acredito que comunhão não é uma coisa que a gente constrói da noite para o dia. O povo que estava no exílio lá, como nós vimos aqui no Salmo 133, precisava entender que aquilo que eles tinham lá em Israel, precisavam construir agora, estando ausente da sua terra, longe da sua parentela. E o salmista diz: nós precisamos dessa união, essa comunhão vai nos dar força, essa comunhão vai fazer com que a gente vença. E depois de 70 anos eles puderam voltar. Durante 70 anos eles puderam continuar ali, firmes. A igreja de Atos dos Apóstolos entendeu isso também. Como é que a gente pode prosseguir, como é que a gente pode continuar em meio a essa perseguição, em meio a tudo que está acontecendo à nossa volta? Tendo comunhão. E sabendo que essa comunhão vai sendo gerada no coração a partir do momento que eu tomo a decisão. E que ela gera autoridade. Porque você sabe, eu também, como disse agora há pouco, nós gostamos de pessoas que geram comunhão. Nós gostamos de pessoas que agregam. Nós não gostamos de pessoas que desagregam. Espero que a sua igreja, que essa igreja, seja uma igreja onde a comunhão seja o seu maior escudo. Onde vocês possam olhar um para o outro e perceber que às vezes o irmão está fraco e está precisando que você levante o escudo para ele. Que você possa olhar e perceber que a autoridade que você tem nessa igreja, como membro dessa igreja, a autoridade que você tem no ministério que você desenvolve nessa casa, a autoridade que você tem na sua própria casa, ou aonde você estiver, ela vem da comunhão que você gera. Essa autoridade vem da comunhão que você gera. E que essa comunhão gere bênção, como disse o salmista. E que você, assim como o povo lá de Atos dos Apóstolos, possa ser vencedor lá na frente. Porque se nós estamos aqui hoje, pregando o Evangelho,
Se nós estamos aqui hoje falando sobre essa palavra, é porque aquele povo venceu. Aquele povo lá de Atos 2 que nós lemos aqui foi vitorioso. Por isso nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque lá no passado eles perseveraram. Porque lá no passado eles tiveram comunhão. E porque hoje o que nos leva a vencer é a comunhão que nós geramos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe essa igreja e abençoe o seu ministério, pastor.